que envolve até uma questão psíquica mais biológica, que estão internados, não é verdade? Em casa de saúde, de repouso. Nós estamos ainda numa condição melhor, estamos soltos, mas somos doentes da alma. Mas ninguém pode imaginar a reação que nós podemos ter em determinadas circunstâncias. Mesmo a pessoa que fala, eu sou da paz, sou pacífico, sou calmo, sou tranquilo. Que beleza. É uma conquista. Mas mesmo assim, ele não pode dizer que um passo à frente ele não pode passar por uma aprovação estética e vai mexer com as estruturas morais e psicológicas dele. Por isso que nós estamos em conhecimento, conhecer a si mesmo. Então vejamos aqui essa matéria a respeito da questão das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então quando nós estamos falando do perdão, na questão de que fomos ofendidos, aconteceu algo contra nós, nós temos que pensar no que nós estamos fazendo. Um esclarecimento não significa que toda pessoa que vai ter uma raiva, toda pessoa que vai ter ressentimento, ela vai ter câncer. Tem que fazer um esclarecimento sobre isso. Mas existe estatística que pessoas nesse perfil adquiriram, são portadores de câncer. Mas não significa que a pessoa está passando por um processo difícil, em que a vida está convidando a perdoar, não é? Que ela vai passar pelo câncer. Mas ela é alguém em potencial. Não significa que vai passar, mas é alguém em potencial. Porque a estatística está aí mostrando. Quando a Daniela Pérez encarnou, a atriz da Globo, a Glória Pérez, inclusive agora está lançando a novela Salve Jorge, né? Eu gosto mesmo, porque eu assisto, eu viajo muito, então fico em hotel, chego em hotel, ou eu vou ler minhas palestras, ou eu vou ler, ou eu vou assistir o meu DVD, que é do Divaldo, do Chico, etc e tal, ou eu vou assistir um pouco mais, as novelas, porque eu não tenho o que fazer, né? Então agora já começou a nova aí. Então citei aí a Glória Pérez, que eu saiba ela que está dirigindo essa novela, não é? Estou vendo que muita gente está assistindo aqui. Muito bem. Ela foi até o Chico. Ela foi até o Chico Xavier. E ela foi falar da situação, querer saber da Daniela. O Chico informou que ela estava assistida, que ela estava se recuperando, trauma. E o Chico pediu para ela que ela perdoasse o rapaz lá, né? E ela respondeu, Chico, infelizmente, hoje, eu posso te falar que eu não consigo. Então são coisas difíceis. Como que nós vamos julgar? Como que nós vamos poder julgar? Se coloca no lugar dessa mãe. Nós perdoaríamos? Com facilidade? É um tema a pensar. Mas, cuidado com o ressentimento, que vai persistindo. Olha aqui, ó, os oncologistas é a área que trata do câncer, conceituam e delinearam uma personalidade tipo C. É científico isso. Pode buscar no Google, pode correr atrás, que é científico. Onde o risco maior seria para o câncer. Nesse tipo de personalidade haveria supressão das emoções e tendência à raiva. Dr. Baloni. Então, neste quadro que apresentamos aqui numa outra ótica, o valor terapêutico do perdão
está relativo à nossa saúde pública, à nossa saúde. Nós temos que pensar que, se nós não estamos conseguindo perdoar, nós temos que fazer um diálogo muito fraterno com Deus e pedir a Ele que nos dê força. Porque o prejuízo, primeiro, é nós. E se nós, o complicado, já numa visão espírita cristã, é que nós levamos isso para lá, para a vida espiritual. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te sem demora, enquanto está à frente. Enquanto está ao teu lado. Porque chegar na vida espiritual com essas problemáticas é complicado. Trazendo um pouco para a mensagem, fotografia, não é o nosso tema, não é sobre isso, mas é importante frisar que tem pessoas que vêm buscar um contato, a mensagem da psicografia, e a gente não entra em questões íntimas, particulares, da emoção, do sentimento. Mas quantas pessoas que entram no interior está pedindo a mensagem de uma pessoa que ela fez mal para aquela pessoa. Ela ofendeu aquela pessoa. Olha, quando entra pessoas que colocaram os pais no asilo, olha, eu tenho que abaixar a cabeça, porque é complicado. Crise consciencial. A pessoa não se perdoa. Muitos falam lá pra gente, não em detalhes, né? Mas falam, olha, eu não estou suportando mais essa atitude que eu fiz. Aí vamos olhar o lado de lá. Porque o desencarne, a morte não existe, é apenas a transferência de nós mesmos para uma outra realidade vibracional, mas continuamos sendo nós mesmos, com os nossos vícios de qualidade. Então, buscando um cenário do que eu estou falando, às vezes esse pai ou essa mãe não consegue perdoar. Não é porque está no plano espiritual que vai conseguir perdoar. Às vezes não consegue perdoar. E a pessoa está buscando a mensagem aqui, o ente querido sabe, é comunicado, eles informado, olha, seu parente está buscando contato contigo, tal. O que você acha? É o papel do abelha, né? O que você acha buscar esse contato, a gente esclarece como acontece, a gente explica como é esse processo de lá para cá. É taxativo, não quero. E é duro, porque às vezes a mensagem não vem. A pessoa vem uma, duas, eu estou falando nesse caso, 3, 4, 5, 6 vezes, 1 ano, 2 anos. Poxa, nunca vem, meu pai e minha mãe dá mensagem, porque eu não vou aqui avaliar. Será que não está nessa situação? E como o telefone toca de lá para cá, não adianta, porque não vai vir a mensagem. Então, diz o Evangelho, reconcilia-te sem demora, enquanto está à frente, enquanto está a caminho contigo. Vamos tentar chegar lá sem pendência. E os que forem antes de nós, chegar sem as pendências com a gente. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a origem da doença na ótica espírita, de forma bem rápida. Aqui seria, esse tema aqui seria uma outra palestra, não é? Nós não vamos aqui, não temos tempo para falar, nós vamos ser bastante sucintos, tá? Então, na visão da doutrina espírita, nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo-espírito. O espírito é o eu, é o ser pensante, é o que
raciocina, é o que sente amor, o que sente carinho, o que sente raiva, o que sente ressentimento. É aquele que sabe elaborar e discernir, ter razão. É o ser mais íntimo de nós, o Espírito é nós. A nossa essência indescritível. Tá? Depois nós temos o perispírito que Paulo de Tarso, o apóstolo, mencionou, dizendo, nasce corpo físico, corpo animal, e ressurge corpo espiritual. O próprio apóstolo Paulo mencionou. E que Kardec vem cunhar como o nome na doutrina espírita de perispírito. Algumas áreas que estuda e busca comprovar a existência do perispírito denominam os russos de corpo bioplasmático. Isso muito, 20 anos atrás. O Dr. Hernani Guimarães, o maior pesquisador que já está no mundo espiritual da cidade de Bauru, São Paulo, uma verdadeira sumidade, né? Tem um instituto que trata de estudar as questões da paranormalidade. Por exemplo, ele estudou as questões do poltergeist, etc e tal, né? Muitas coisas sobre reencarnação. Ele tem um livro falado Reencarnação no Brasil, onde ele vai estudar 8 casos de reencarnação no Brasil, comprovado documentalmente, que foi feito esse trabalho pelo Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, Dr. Barneji, na Índia. E ele denomina como o modelo organizador biológico, MOB, M-O-B, modelo organizador biológico. Então nós temos o perispírito como o corpo espiritual e o corpo físico, que é aqui o nosso acessório de evolução. Então quando nós, vamos usar didaticamente, quando nós estamos reencarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Olha, não estamos entrando aí em aura, não estamos entrando aí em corpo mental, não estamos entrando aí em corpo duplo etéreo. Isso já é outra área de estudo nosso, que seria o estudo do espaço. Então, quando nós estamos encarnados, é espírito, perispírito, corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós somos perispírito e espírito. Se a gente fosse olhar uma linguagem, quando nós, os medianeiros, eles têm uma vidência, né? Vamos imaginar o Chico vendo os benfeitores, vendo os queridos, né? Como para ele era do jeito que nós estamos nos vendo aqui, era assim para ele, de forma tão natural. Ele, na verdade, não estava vendo o espírito, ele estava vendo o perispírito. Mas, uma questão literal, para cá, está vendo um espírito, né? Tem muitos benfeitores que já usam o termo amigos espirituais, né? Os benfeitores espirituais, familiares espirituais, sem usar a terminologia espírita. Então, temos aqui, as distinções psicoemocionais que nós estávamos tratando, do espírito, atuam no perispírito, que se ressente pela má qualidade dos pensamentos e das emoções, cheios de remorso e rancor. Então, nós temos as doenças, que são das existências atuais. Nós precisamos parar com essa questão, principalmente nós, espíritos, de que tudo é referente à vida passada. De que tudo na sua vida é referente à vida passada. Não, senão nós não tínhamos prova. Porque prova e expiação é diferente. Prova é aquilo que nós buscamos passar para crescimento. Então, vou fazer uma prova para passar no TRT. Tá certo? Vou fazer uma prova para passar no Banco do Brasil. Vou fazer uma prova para passar na autoescola.
Então você buscou estudar a situação e procurou crescer. Isso é uma prova. Então, nós, quando vamos reencarnar, muitas vezes nós pedimos uma prova. Né? A dona Aparecida, um pouco selvagem, a avó Cida, de Uberaba, não sei se todos conhecem, mas lá em Uberaba nós tínhamos o Hospital do Povo Selvagem, que nasceu junto com o Chico, e o Chico ajudou a nossa Aparecida Cida, dona Aparecida, a avó Cida, lá de Uberaba, colaborou com ela muito para ela continuar essa tarefa. Sabem que é a doença do peito, aquela doença da pele, que a pessoa sente que está queimando, né? Que cria uma dermatite, etc. São terríveis. Quem visitou lá, tinha paciente que ficava numa banheira quase o dia inteiro, com a medicação dentro da banheira, para poder aliviar, porque eles sentiam como se estivesse pegando fogo. E disse o Chico que aqueles espíritos que estavam ali foram os mesmos que colocaram os cristãos no círculo romano, não todos, mas alguns estavam ali. Por exemplo, nós tivemos muito lá em Uberaba, nós tínhamos a reencarnação lá do Mussolini. Quem visse a foto, a dona Cida confidenciou para nós, dizendo, aqui esse paciente é o Mussolini. O Chico veio aqui e ficou. Ele andava de trás, ele andava assim, ó. Ele não andava para frente. Ele comia tudo que estava no chão. E ele ruivava. Então tinha dias que ele ruivava de certa forma, que tinha que entrar os médicos, medicação. E o Chico explicou para a dona Cida que quando ele entrava nesse processo, ele estava vendo a cena quando Mussolini o fez. Então ele entrava num desespero pelo que ele fez. É como se ele estivesse numa tela vendo o que ele fez. Então são essas coisas que a gente acaba sabendo lá em Uberaba, pelo Chico, etc e tal. E a dona Cida, dona Aparecida, trabalhou muito com o povo selvagem. E ela é um exemplo para nós de caridade, de amor, né? Então nós estamos vendo o quê? Ela pediu, vai pedir no mundo espiritual, ela falou para nós, quando encarnar, ela já encarnou, aliás, nos avisou. Eu estava indo para São Paulo com uma fotografia, e eu, naquela oportunidade, estava indo de ônibus, né, para São Paulo, e eu deu aquele sono, que é um soninho gostoso, e de repente, na porta ali, subindo ali, né, na frente, apareceu a dona Cida para mim. E ela olhou para mim e fez assim, deu tchau. E falou para mim, estou indo. Eu falei, mas o que está acontecendo? E quando eu cheguei em Osasco, eu fiquei sabendo que a dona Aparecida, depois, fui para Osasco, lembrando, houve a fotografia, não comentei nada com ninguém, e na segunda-feira, quando eu abro o e-mail, desencarna tal dia, desencarne da dona Aparecida. Né? Ela veio nos avisar, a gente tinha um carinho muito grande, né? Desde 82, frequentando Uberaba, tinha que ter um carinho bastante com ela. Então, ela vai pedir no mundo espiritual para vir como médica ou médico de hematologia. Que ela quer encontrar a cura para essa doença. Ela vai pedir ao mundo espiritual. E ela fala, vou pedir para o Dr. Bezerra de Menezes me ajudar nessa reencarnação. Para voltar como médico, para tentar descobrir o remédio para aliviar. Porque é terrível. Então, nós temos a doença, não estamos fora do tema. Estamos na doença,
atual. Então veja bem, o alcoólatra, que vai minando, adquire uma cirrose, é de vidas passadas? Não. Tabagismo, pessoa que fuma, adquire um enfisema pulmonar e um câncer, é de vidas passadas? Você sai correndo na rua louco, desesperado, em face de um problema que você está passando, você sofre um acidente, é de vidas passadas? Aí você é paraplégico devido a esse acidente, é de vidas passadas? Vocês já ouviram falar no karma de agora? É isso aí. Uma psicografia pelo Chico, um jovem que foi pular no rio, sabia que ali era raso, mas quis fazer bonitinho, já viu, né? Bateu a cabeça e desencarnou. E ele na mensagem faz, é o karma de agora. E lembrando que falamos lá em Santo André, semana passada, nessa mesma palestra. As coisas estão correndo. Os dias parecem que estão mais pequenos. Os compromissos nossos parecem que estão aumentando. E nós estamos, parece, tendo menos tempo para resolver eles. Os problemas vão chegando, acaba outro. A nossa vida parece que está numa loucura. Concordam? A questão da lei de ação e reação, muitas vezes, pode ter certeza, não está esperando para outra não. O plano espiritual já está mandando agora para a gente. Aquilo que nós vamos saudar numa nova existência, está vindo com velocidade também. Para o nosso mal, claro que não. Para o nosso bem. Para ver se a gente consegue arrumar a estrada de forma mais rápida. Então não fique nessa conversa que eu já ouvi. Na outra encarnação. Olha, não é só o correio que está batendo na tua casa, não. A lei de ação-reação está batendo rapidinho. E não é mesmo espírita. É uma realidade, uma constatação. E as doenças de vidas passadas, justamente é aquelas que nós criamos na vida atual. Então a pessoa que entra no terreno do suicídio, a pessoa que entra no terreno de fazer um mal para outra pessoa, né? Ela está gerando para ela, vamos trabalhar esse termo, uma energia desfavorável, que vai em desencontro à lei divina. Chega no mundo espiritual, não tem política, não tem padrinho, não existe melhor. O Chico contava para nós, liberado, de vez em quando eu vou soltar uma do Chico aqui. O Chico falava para nós, ele não falava a quem. Ele falou de um, mas eu não vou falar, porque é antiético falar. Né? Mas, personalidade humana, pessoas conhecidas, famosas, seja na ciência, na arte, né? Seja na política, seja onde for, pessoas conhecidas, que desencarnam, chegam no mundo espiritual, ficam decepcionados. Porque lá, eles não recebem o tratamento que recebem aqui quando entra num restaurante. Lá, ele é um espírito imortal. E o Chico conta que via isso no mundo espiritual. A decepção dessas pessoas famosas, poderosas, orgulhosas. Chegava lá, pensava que ia ter melzinho. Como diz o Iranei lá em Osasco, um amigo meu, nosso. Melzinho na chupeta.
E chega lá, a enfermeira, o médico, vão tratar igual todo mundo. Ou o André Luiz, que era um médico cientista conhecido, foi tratado diferente. O plano espiritual está conosco sempre. Eu estava em Londrina, no Hospital do Câncer, indo embora, junto com outro consultor. Nós estávamos esperando o gerente da PI, que nos levaria, porque a gente estava saindo mais tarde, nos levaria. Então nós descemos um andar lá e ficamos de frente, ficamos do lado de um elevador. E ficamos ali esperando. Daqui a pouco abre o elevador, e sai um enfermeiro numa cama, um corpo enrolado. Indo para o necrotério. Aquela imagem está até agora. Eu perguntei, eu falei para mim mesmo, o que adianta? Orgulho, vaidade. Sei que é difícil, porque nós temos ainda muito orgulho, vaidade, etc. Mas o que adianta, né? Vamos estudar aqui junto. O que adianta? Aquilo me chocou, né? Eu estou acostumado, estamos no hospital. Mas não é toda hora que a gente vê, porque tem caminhos que esses corpos, né, que feneceram, transitam. Mas às vezes acontece de boa. Para mim, o mais doloroso é entrar dentro de um elevador, ver uma equipe médica chorando, porque perdeu um paciente numa cirurgia, e em um hospital não daqui, quando entramos, tinham perdido uma criança, uma cirurgia que não suportou. O médico estava inconsolável. Eu pergunto, quem somos nós? Então, temos as doenças com causas anteriores, que refletem hoje. Porque o corpo perispiritual molesta. Então a pessoa, por exemplo, que deu um tiro na outra, vou dar um exemplo. E é o que acontece. Quando ela chega no mundo espiritual, o que ocorre? Quando ela entra no processo de reparação, toma ciência do que fiz, o que a mente dela mais faz? O ato da mão. A cena que fica é aquela que atirou. Ela leva, porque a mente vai agir no corpo espiritual. E ela leva as mãos. Modifica, porque o corpo espiritual, ele é mais elástico, mais plástico. Ele molda. Mas se o corpo físico vai mudando nós, não é, Adilson? Você lembra quando você tinha 18 anos? E agora você acha que mudou? Eu também. Né? Imagina o corpo espiritual, que é muito mais plástico ao nosso, e mais influenciável ao nosso pensamento. Então ele plasma aquilo. Então quando ele vai reencarnar, o corpo espiritual está lesado. E é o corpo espiritual que é a matriz que vai plasmar o corpo físico. E aquela célula específica que cuidam da estrutura da mão, dos ossos,